no Antigo Testamento e na Antiga Aliança, a gente vê a glória de Deus se movendo a partir de algo que no original é chamado de cabode. O cabode era o peso da glória de Deus. Então, quando a glória de Deus invadia um lugar, você percebia o peso da glória de Deus e era impossível ficar de pé. Isso acontecia no Santo dos Santos, isso aconteceu em algumas visitações sobrenaturais no tabernáculo, em vários momentos da história, quando a glória de Deus se revelava, o peso da glória de Deus fazia com que ninguém conseguisse ficar de pé naquele ambiente. Mas na nova aliança, a glória de Deus se manifesta também a partir de uma nova dinâmica, que é o doxa. O que é o doxa? Doxa significa opinião de Deus. Então a glória de Deus se revela não só a partir do peso que a presença dele tem, mas a partir também daquilo que ele pensa. Irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que não existe nenhuma opinião que tenha mais peso e que possa te levar para um lugar mais glorioso do que a opinião que Deus tem a seu respeito. Ele fala em um momento da história: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas sabe o que é interessante? Deus pode falar 10 vezes o que sonha para alguém, e ainda assim um comentário negativo faz com que esse alguém pare de sonhar o que Deus já sonha para ele. Às vezes a gente precisa ouvir de Deus várias vezes a mesma promessa, mas um comentário negativo faz com que a gente abra a mão de um chamado ou de um sonho. É interessante porque Noé ouviu uma vez e obedeceu por décadas. A gente vê Davi, ouviu uma vez e obedeceu por anos. A gente vê José, ouviu uma vez, viu uma vez e obedeceu por anos. Nos nossos dias o que a gente tem visto é Deus fala 10 vezes, mas uma opinião contrária faz com que a gente comece a duvidar do que Deus falou. Irmão, se eu fosse me mover por todas as opiniões que me cercaram no início da construção dessa igreja, o lago teria sido uma banheira, esse auditório nunca teria acontecido, o nosso parque seriam vagas na rua até hoje. Por quê? Porque se você viu o que Deus viu, é você quem tem a obrigação de tornar real o que Deus te mostrou. Já falei sobre isso, visionário. O que é um visionário? É alguém que foi ao futuro e voltou ao presente para contar o que viu. Então, assim como existe uma graça quando Deus te revela algo no futuro, existe uma responsabilidade se Deus te revelou. Você é um defensor de uma visão de Deus, ou pelo menos deveria ser. Eu lembro que o último batismo que a gente fez, e não é diminuindo ou comparando, mas só para você entender que tem coisas que no início parecem grandes e em algum momento vão se tornar pequenas. Alguém pegou essa chave hoje? Diga amém. A gente saiu de um batismo que foi glorioso. O nosso último batismo foi do lado daquele auditório. Eram 3 banheiras. A gente saiu de 3 banheiras para um lago de 300 metros. E desse lago de 300 metros, só Deus sabe para onde a gente pode ir. Eu estou dando um exemplo de uma dinâmica pequena, mas não foi só o batismo que viveu esse mover. Os cultos também. A gente saiu de 2 cultos de domingo para 3, aí viemos para esse auditório maior, e aí fomos para 4, e agora para 5, e aí começa o culto de quarta, de quinta, o ministério de mulheres, os jovens florescendo, os adolescentes. Eu acabei de receber uma foto, tem mais de 500 adolescentes queimando com o Espírito Santo de Deus no auditório do lado, enquanto a gente está aqui. Quando Deus faz, aquilo que era impossível se torna inevitável. Quando Deus promete, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. Então qual que é a chave para viver o que Deus prometeu que eu viveria? É ouvir o que Ele pensa e não dar acesso ao que os outros pensam. Eu amo uma conversa entre Deus e Jó, quando ele começa a questionar uma série de coisas, e Deus fala para ele: Jó, eu até te respondo o que você está me questionando, se antes você me responder aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra. E nessa conversa entre Deus e Jó, algumas das perguntas que Deus faz para Jó, a ciência moderna não conseguiu responder até hoje. Ele começou a fazer perguntas sobre os fundamentos da terra. Ele começou a fazer perguntas sobre as estrelas e como elas se moviam. Ele começou a fazer perguntas sobre os limites do mar. Eu não sei se você sabe, mas o planeta Terra poderia ser chamado de planeta água. Tem mais água do que terra. Até isso, na conversa entre Deus e Jó é falado. Ele fala: Jó, onde você estava quando eu estabeleci para o mar o limite do seu orgulho, e em que lugar ele se desfaria em ondas e espuma? Deus disse para o mar: até aqui você pode, daqui para cá não mais. Está em Gênesis.
Quando ele faz separação entre a porção seca e a porção molhada, quem estabeleceu limites para a terra? Quem estabeleceu limites para o mar? Quem estabeleceu a gravidade? Quem estabeleceu um controle absoluto sobre tudo que existe? Irmão, se esse mesmo Deus que desenhou os céus e a terra, que chama estrelas pelo nome e elas respondem o seu chamamento, que chama Lázaro para fora e mesmo o homem morto há 4 dias ele volta a viver, que chama Jesus dos mortos e depois de 3 dias ele volta a respirar, esse mesmo Deus que desenhou o seu futuro não depende da opinião de uma criatura a respeito do que ele está estabelecendo como criador. Então a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Uma criatura que passa a ouvir uma outra criatura no lugar do seu criador é como um cego guiando outro cego. Não temos controle sobre nada na nossa história. A Bíblia diz: não digam amanhã iremos, amanhã compraremos, amanhã faremos, porque você não tem controle sobre o seu amanhã. Digam assim: se o Senhor permitir, amanhã iremos. Se o Senhor permitir, amanhã compraremos. Se o Senhor permitir, amanhã faremos. Alguém está comigo? Tem um momento na Bíblia, inclusive, que é tão poderoso. Ele fala a respeito de um homem insensato, que tem os seus celeiros cheios, mas ele está sonhando em aumentar seus celeiros. E a Bíblia diz: homem insensato, amanhã mesmo sua alma lhe será cobrada. Ele faz planos de futuro quando não tem ideia que amanhã o Senhor vai recolher. Onde é que você quer levar a gente, pastor? Eu quero levar num ponto simples e fundamental de alguém que entregou o controle da vida para Jesus. Se a sua vida pertence a Jesus, os conselhos que te norteiam têm que ser os conselhos dele. Se a sua vida pertence ao Senhor, os conselhos que vão te levar a lugares altos têm que ser os conselhos deles. A igreja precisa parar de dar ouvidos à opinião de homens e começar a buscar de novo conselhos de Deus. A opinião de Deus, a glória de Deus, o doxa de Deus, a presença de Deus, o governo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Que Deus quer ser para nós não é só Salvador, mas também Senhor. Eu ontem vi um Reels de uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gospel, criticando a igreja da parede preta, e ela fala assim, abre aspas: muitas igrejas estão pintando a parede preta e colocando show de luzes para parecer com o mundo, mas a gente não precisa parecer com o mundo para atrair essa geração, porque se o mundo quisesse estar nas boates, eles não viriam para a igreja, eles ficariam lá. E aí eu vi os comentários, um monte de gente falando: uau, meu Deus, muito bom que você falou, concordo com tudo que você disse. Eu falei: é interessante, pessoas que não constroem igrejas opinando sobre igrejas, pessoas que têm um testemunho questionável, querendo questionar sobre quem está edificando vidas e batizando, e curando e libertando. Mas sabe o que é interessante? A gente está num momento em que qualquer um pode falar o que quiser, e tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Então, abrindo esse parênteses aqui, quando a gente traz a igreja para dentro do mundo, quando pastores sem caráter ministram sobre Jesus, quando pastores não são homens de uma só mulher, quando a gente celebra o divórcio ao invés da renovação de aliança de casamento, quando a gente transforma o reino de Deus num comércio, quando que a gente traz o mundo para dentro da igreja? Quando a gente perde a pureza, o temor. Irmão, o mundo dentro da igreja nunca foi sobre a cor de uma parede, isso é futilidade. Então, se pintarmos de branco, somos mais santos. Então, se apagarmos as luzes de palcos, somos agora mais maduros. Assim como a ausência disso não significa santidade, a presença disso não significa carnalidade. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto: tem muita gente que não construiu nada, que não gerou nada, que não edifica em nada, dando uma opinião, e o problema é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Se a gente não estiver bem firmado, fundamentado, seremos levados por todo vento de doutrina. Qualquer opinião de um artista gospel parece que é um fundamento da fé, não é. Eu conheço o bastidor de alguns deles, eu conheço a vida de alguns deles. Tem pregadores e cantores que estão 30 dias por mês na estrada. Como alguém consegue manter um casamento saudável se nunca está junto da esposa e dos filhos? Como alguém consegue ensinar os filhos sobre Jesus se 25 dias do mês está ensinando alguém da igreja sobre
precisa para valorizar mais a igreja local, pastores locais, líderes de GC, líderes de ministério, pessoas que gastam a sua vida, muitas vezes sem serem vistas, sem serem notadas. Você está comigo? Fecha parênteses. Não dê acesso a quem não te dá destino. Não pare para ouvir quem não construiu autoridade para falar. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!